Graça e paz a todos e todas. Muito cheio hoje, hein? Já está ok? Pronto. Vamos iniciar nossa EBD, colocando em oração, pedir a Deus que se faça presente em nosso meio. Amém? Pai eterno, Deus majestoso, estamos em Tua presença nesta manhã para aprender mais de Ti, ó Pai. Nos instrui, nos ensina, nos orienta, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Tua palavra, Pai. Pai, que o Senhor continue se fazendo presente em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar hoje o estudo de Marcos. O estudo de Marcos está previsto para acabar em agosto. Ok? E hoje nós vamos dar continuidade de onde parou a última lição. Eu não tenho podido estar com os irmãos acompanhando todas as lições, mas acredito que tem sido uma experiência interessante, essa leitura de Marcos. Qual é o objetivo da nossa EBD hoje? É ler o livro de Marcos e tentar ler o mais próximo do que a comunidade que Marcos escreveu lia. Isso entendendo que esse texto, geralmente, naquela época, ele não dialogava com outros textos. Tá? Então, esse diálogo que a gente faz, Marcos comparado a Romanos, esse diálogo não existia com tanta frequência, até porque esses escritos ainda não estavam propagados e divulgados como temos hoje. O livro de Marcos, que é escrito provavelmente na década de 50 ou 60, é o primeiro evangelho a ser escrito e com o objetivo nítido de propagar a figura de Jesus. E o capítulo 9, ele marca uma continuidade de um processo. Então vamos ler aqui só os 3 primeiros versículos do capítulo 9, versículo 14, 16 e 17, e depois a gente vai dar continuidade por partes, para não ler esses versículos todos assim, né, de uma vez. Vamos ler somente esses 3. Diz assim: quando chegaram onde estavam, os outros discípulos viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Quando a gente fala do livro de Marcos, a gente tem que, desse texto, a gente tem que entender que esse capítulo, esse trecho que a gente vai estudar, ele faz parte de um conjunto de textos. Eu não sei se os irmãos já pintaram esse panorama, até porque nosso objetivo é trabalhar com vários professores, então cada um vem na sua perspectiva, mas não sei se os irmãos pintaram um panorama que o Evangelho de Marcos ele narra uma progressão do Evangelho de uma forma geral. Inicialmente, o Evangelho de Jesus está restrito à sua localidade. Ele é discípulo de João Batista, ele é batizado por João Batista. A partir do momento que ele é batizado, ele desvincula do ministério de João Batista e começa seu ministério autônomo. Inclusive, a gente vai ver em outros evangelhos depois que isso gera um transtorno, né? Espera aí, o camarada que andava agora te seguindo está fazendo a mesma coisa que você e tudo. Depois disso, ele começa o ministério dele num momento local. Jesus não tem propagação muito grande. Não é isso? Faz alguns milagres. No livro de Marcos começa com a cura da sogra de Pedro, alguns endemoniados que ele cura. E aí Jesus passa para um ministério externo, onde ele sai de Cafarnaum, que aí é interessante pensar no seguinte: para Marcos, Jesus morava em Cafarnaum. E ele sai de Cafarnaum, daquela região, e vai para outras aldeias. E quando ele chega perto das grandes metrópoles, das cidades maiores, acontece algo interessante no Evangelho de Marcos. Jesus não entra nas cidades. Não sei se vocês lembram disso quando vocês estudaram com o pastor Eudalto, mas Jesus ele não entra em Jerusalém. Inicialmente, ele não entra nas grandes cidades. O texto diz que ele fica nas circunvizinhanças, mas não entra. Só que esse contato dele nas circunvizinhanças desperta o interesse. Algumas pessoas começam a dizer: olha, tem um camarada aí que está pregando,
seguindo o ministério de João Batista, que já era uma figura muito conhecida, e a pregação dele é algo que tem que se preocupar. E a gente lembra que estudamos isso no texto, né? Vem uma multidão e volta para Cafarnaum para começar a analisar aquilo que Jesus pregava. E aí você tem um segundo momento que Marcos vai narrar, que é o ministério de Jesus em expansão. Não é isso? Então, Marcos, até mais ou menos o capítulo 3, 4, você tem um ministério de Jesus restrito. A partir do capítulo 4, você tem o ministério de Jesus que está em expansão. Ele já começa o quê? Multiplicar pães para uma grande multidão. Ele começa a pregar e ter muitas pessoas o ouvindo. Então, já está no processo de expansão. No final do capítulo 8, muda-se agora o objetivo do evangelho. Marcos falou de como começou, Marcos falou de como cresceu esse ministério. Agora Marcos vai entrar em um tema muito delicado. Por que Jesus tem a autoridade que ele estava exercendo? Porque se você ler durante todo o texto, Marcos vai começar a pontuar que toda aparição de Jesus é contraposta com a inquisição ou investigação dos líderes religiosos. Em outras palavras, você tem todo um movimento por trás que está tentando descreditar a pregação de Jesus. Querendo confrontar o que Jesus estava ensinando. Então, o evangelista agora começa a escolher. E lembra que a gente falou? Logo quando começou aquele curso, no começo do ano, sobre leitura do Novo Testamento, o autor não escreve em ordem cronológica. Não significa que os milagres aconteceram nessa ordem, que os acontecimentos aconteceram nessa ordem. A intenção do autor é nos mostrar como as coisas se deram. E em uma ordem que, para ele, faz sentido. Então, Marcos faz o seguinte sentido. Faz sentido para mim, primeiro, explicar como começa esse movimento. Ok. Como esse movimento ganha expansão? Ok. Agora a pergunta a ser respondida é: com que autoridade Jesus pregava e curava? Essa pergunta para Marcos é muito importante. Marcos acha que isso é muito mais importante do que narrar séries de milagres aleatórios. E aí você vai perceber que cada autor tem uma intenção. Marcos não cita parábolas. Quem já percebeu isso? São 2 ou 3 parábolas que você tem no livro de Marcos inteiro. Diferente de Mateus, que tem uma sequência de parábolas, né? Uma atrás da outra. Marcos não tem parábolas. Quem já percebeu isso? Quer dizer, tem 3 parábolas sobre o reino, lá no capítulo 4 ou 5, e não fala mais nada de parábolas. Ele fala a parábola do fermento, do semeador, e encerra. Porque não é interesse de Marcos, nesse momento, trazer a mensagem de Jesus. Marcos não está interessado em propagar a mensagem. Quem vai ter interesse em propagar a mensagem de Jesus, o discurso de Jesus, é Mateus. É por isso que Mateus vai narrar um sermão da montanha do capítulo 5 até o capítulo 7, detalhando qual era a mensagem que Jesus pregava. Para Marcos não é interessante a mensagem. A pergunta mais importante para Marcos não é o que Jesus pregava, mas com que autoridade ele pregava. E isso muda tudo na intenção do autor. Tá? E quando a gente vai ler Marcos, tem que estar em mente nisso. Qual é o objetivo de Marcos? Resplandecer qual era a autoridade que Jesus tinha no mundo. E como é que ele começa essa narrativa? A primeira narrativa que vai trazer à tona para nós que Marcos está preocupado com que autoridade é a confissão de Pedro. Logo depois de Jesus, dele falar como o ministério de Jesus começa a ganhar uma proporção de crescimento, qual é o primeiro acontecimento que ele acha importante contar? Pedro confessando quem é Jesus. Pedro chega para Jesus e fala, né? Ó, tem muita gente aí dizendo várias coisas sobre o Senhor. Ele diz, o que é que estão dizendo? Alguns dizem que você é Elias, outros dizem que é um profeta, alguns dizem até que você é João Batista. E aí ele pergunta, e vocês dizem que eu sou o quê? Aí Pedro responde, né? Tu és o Cristo. No livro de Marcos é a primeira vez que vai vir essa afirmação direta de outra pessoa de quem é Jesus. Consegue perceber isso? Marcos passa o livro todo sem citar isso diretamente. Vai estar citado no batismo, da revelação que Jesus tem de Deus. Vai estar expresso isso nos milagres e na forma como Jesus se comporta. Mas é a primeira vez que você tem alguém citando e reconhecendo o que Jesus realmente é.
Nesse momento, Marcos inaugura seu principal tema, a autoridade de Jesus. Quem é Jesus? Porque, lembra, os evangelistas querem responder a pergunta: quem é Jesus? Para Marcos, Jesus é alguém que tem autoridade para fazer tudo o que fez e continuar fazendo. E por quê? E aí ele começa a responder: porque ele é o Cristo. Depois disso, ele mostra que ele não é só autoridade porque ele é o Cristo, mas ele é autoridade porque está cumprindo a missão de Deus e nada vai impedi-lo de cumprir essa missão. Como é que a gente percebe isso? Logo depois da confissão vem a narrativa de que Pedro tenta impedir Jesus de cumprir sua missão. Jesus prediz que precisa ir, morrer, e Pedro diz o quê? De hipótese nenhuma eu vou deixar isso acontecer. Aí Jesus mostra de novo sua autoridade. Estou em uma missão pelo Pai e não vou dar ouvido a você. Para trás de mim, Satanás, e etc. Aí vem a segunda confirmação da autoridade de Jesus. Jesus não é só autoridade porque é o Cristo, nem só autoridade porque é um enviado de Deus. Jesus é autoridade até sobre a lei e os profetas. Onde é que isso vai ser marcado por Marcos? Na mensagem da transfiguração de Jesus. Passa aí os tópicos. Passa. Então, ele vai falar da transfiguração de Jesus. Jesus aparece para Moisés, para Elias, 3 discípulos vêm e ficam abismados. Aquela cena mostra a seguinte coisa: Jesus é autoridade sobre profetas, sobre a lei, que é Moisés, e é autoridade espiritual. Naquele momento, os discípulos conseguem ver Jesus para além daquela carne, daquela casca humana, daquela figura humana. Ele vê alguém agora que tem autoridade em um plano espiritual. Eles percebem que Jesus está conectado com algo muito maior do que eles imaginavam. Jesus é um ser soberano e espiritual. Percebe como a narrativa começa a progredir? Ele é o Cristo, ele está numa missão pelo Pai, ele é muito maior do que você imagina. Por que essa mensagem é muito importante da transfiguração? Duas, uma, contra a religiosidade que Marcos já começa a pregar lá nos primeiros capítulos. Segundo, Jesus é um homem pobre, simples, iletrado e que não tem respaldo social. Tudo que a religião da época exigia para alguém ser um mestre. Para ser mestre tinha que ser estudado, tinha que ter passado por um período de formação e etc. Marcos vai começar a dizer: a autoridade que Jesus exerce, ela não vem do homem. Então a transfiguração é muito forte nisso, né? A autoridade que Jesus exerce não é concedida por homem. Não é concedida por estudos, não é concedida por uma entidade religiosa. Jesus não precisa aprender a lei pelos critérios humanos, porque ele está acima da lei. Ele não precisa aprender os profetas pelos critérios humanos, porque ele está acima dos profetas. Por que a lei e os profetas, representada por Elias e Moisés? Porque eram justamente os escritos mais usados pelos homens da época de Jesus. Lembra? Duas coisas permeavam a mentalidade dos judeus naquela época. Uma, zelo pela lei. Daí surgem os fariseus. Segunda, a percepção de fim de mundo. Os profetas estavam sendo lidos e relidos porque eles acreditavam que as profecias iriam e estavam acontecendo naquela época. Tem o Peché de Abacuque, que é lindo, mostrando como os essênios acreditavam fielmente que a profecia de Abacuque era um cumprimento que estava acontecendo naquele momento, que a figura do mal que Deus revela é Roma e que Jerusalém está corrompida. Ou seja, eram os dois pensamentos mais marcantes na cultura da época, era a lei e os... Jesus coloca-se acima desses dois. Essa autoridade teológica e a autoridade espiritual. Os discípulos veem Jesus transfigurado, transformado. E aí você vai ver que da confissão de Pedro, da confissão de Pedro até a oferta da viúva, é uma narrativa só. É um objetivo só.
Todo o texto que vocês lerem da confissão de Pedro até a oferta da viúva tem um único objetivo: revelar a autoridade de Jesus e como funciona a dinâmica do reino de Deus. E isso é forte, porque Marcos não vai trazer isso através de parábolas, como Mateus. Marcos vai trazer isso através de quê? Ações. E isso é marcante Marcos, né? Ele não usa o seu espaço de texto para explicar teologicamente. Ele usa seu espaço de texto para, através das ações de Jesus, mostrar quem ele realmente era e como Jesus entendia o seu ministério, o reino de Deus, que é o seu principal ministério. Qual é o principal ministério de Jesus? Implantar o reino de Deus. Trazer a mensagem do reino. Então, o tema central desses textos é a autoridade de Jesus e a dinâmica do reino. Então, vamos lá. Esse texto que a gente está lendo aqui, da cura de um menino endemoniado, às vezes é visto como coisas separadas. Eu sempre vejo alguém pregar, né, como se fosse a transfiguração, abriu um parênteses, agora Jesus está em outro ministério. E não é. E não sou eu que falo isso. Uma das primeiras pessoas a perceber a ligação entre os dois textos é um pintor chamado Rafael, da Renascença. Esse quadro aqui é o quadro chamado A Transfiguração. Se vocês perceberem, está ali Jesus, Moisés e Elias, e logo abaixo tem uma cena de um jovem epiléptico, algumas pessoas tentando segurá-lo, e um transtorno aqui embaixo. Conseguem perceber? Essa imagem de Rafael é bonita porque ela mostra uma coisa que às vezes a gente não percebe. O texto da transfiguração e o texto da cura desse jovem atormentado estão totalmente interligados. Um está ligado diretamente ao outro. E alguém consegue pensar como? Aí eu nem vou continuar. Qual é a ideia? Por que vocês acham que esse texto estaria ligado? Bota assim para pensar um pouquinho. Vocês estão melhor que eu. Vocês estão aí há quanto tempo? 3 meses de estudo do livro de Marcos, né? Acho que já dá para pensar um pouquinho fora da caixinha do que o professor trouxe. Ali já me olha assim de lado. Já vem ele com essas conversas. E aí, por que vocês acham que o texto do menino atormentado por demônios ou epiléptico está diretamente ligado à transfiguração? Qual seria a relação entre os dois textos? Primeiro, Jesus tinha acabado de vivenciar uma experiência sobrenatural, profunda, né? Ele sobe no monte com seus 3 discípulos, Pedro, Tiago, João, e 9 discípulos ficam ao pé do monte. Não é isso? No monte, ele recebe aquela revelação espiritual que deixa os discípulos extasiados. Querem fazer tenda, querem toda aquela conversa. Quando ele desce, tem um problemão acontecendo logo depois que ele desce. Qual é o problema? Passa aí. Jesus confirma. Não, isso aí a gente já falou. O problema é, um jovem está endemoniado e os discípulos de Jesus estavam tentando expulsar os demônios. Só que eles não conseguiram. Quando Jesus desce, o que está acontecendo é, os mestres da lei estão discutindo com os discípulos e, uma grande probabilidade, estão usando esse episódio para envergonhar os discípulos. Porque os discípulos tentavam expulsar os demônios em nome de Jesus. Só que a fórmula que eles aprenderam não estava funcionando. E aí Jesus desce e pergunta, né, o que é que vocês estão discutindo? E aí contam para ele, ó, que o jovem aqui se joga no fogo, se joga na água, por diversas vezes os demônios tentam matá-lo, mas ele não morre e fica nesse estado sempre. Algumas pessoas dizem que o jovem era totalmente demoniado, outras dizem que ele era só epiléptico. Para Jesus não fazia diferença. Expulsar um demônio ou reorganizar os processos químicos da mente do jovem dava no mesmo para ele.
Então, eu acho que essa discussão se era endemoniado ou não, para Jesus, não tinha diferença nenhuma. Se o processo era expulsar um demônio ou reorganizar todos os processos químicos, né, o que aconteceu no cérebro do indivíduo, ele tinha poder para isso. A grande questão era, os discípulos estavam passando vergonha porque eles não estavam conseguindo aquilo que eles acreditavam que teriam poder para conseguir. É o primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus não fica muito tempo em sua experiência sobrenatural, mesmo para os discípulos, 3 discípulos, achando que aquilo é a coisa mais importante que eles vivenciaram. Esse processo de Jesus estar no monte, em uma experiência sobrenatural, e logo imediatamente descer para resolver um problema na terra, mostra que Jesus que a experiência sobrenatural de Jesus não o impedia de manter uma conexão de compaixão com o sofrimento humano. Enquanto para os 3 discípulos a coisa mais importante que aconteceu naquele momento foi a transfiguração, para Jesus o assunto mais importante era o que estava acontecendo no pé da montanha. Marcos está mostrando o seguinte: apesar dele ser Deus, ter toda a autoridade, está acima de tudo, ele não está distante daquilo que realmente precisamos. Jesus não é a entidade, o ser que vai habitar nas regiões celestiais e esquece que estamos aqui. Mas ele é o ser que desce das regiões celestiais para atender às necessidades mais importantes do homem. Essa conexão mostra 2 coisas. A primeira, Jesus tem autoridade nos céus e na terra. Percebe essa ilustração bem clara no texto de Marcos? Ele está no alto do monte e mostra sua autoridade nos céus. Ele desce do monte e mostra sua autoridade na terra. O ministério de Jesus não é estou na terra passando um tempo e vou para o céu me isolar. E nem é estou na terra e só isso que me preocupa. Ele anda entre 2 mundos. E Marcos deixa isso bem claro. E isso se torna uma dinâmica para ser usada pela igreja. A igreja tem que entender, a igreja que está lendo Marcos, lê esse texto para entender a seguinte questão: como igreja, estamos conectados com o que Cristo representa lá no céu, mas isso só tem sentido se nós também estivermos conectados com aquilo que precisa ser feito aqui na terra. Qual é o maior pecado da igreja que Marcos está preocupado? É a igreja se perder no discurso espiritual e esquecer que não adianta autoridade espiritual que não exerce e não traz para a terra o projeto do reino de Deus. E não é a primeira vez que Marcos faz isso. Esse é o texto que isso fica mais claro. Esse é o texto em que isso fica mais claro. Mas várias outras vezes isso vai acontecer. Quando Jesus se retira para orar e depois volta para atender uma necessidade dos discípulos. Não é isso, irmã Conceição? Não é essa várias vezes que acontece? Jesus se isola para orar, né, em conexão com Deus, mas imediatamente ele volta desse processo de isolamento de oração, e quando ele volta, o que é que tem? Já tem um problema para ser resolvido. Seja os discípulos lá no barco em tempo de afundar, seja o povo passando fome. O que Marcos está nos mostrando quando ele mostra esses paralelos? Toda autoridade que é dada através do poder que vem dos céus é para ser manifestado naquilo que precisamos fazer aqui na terra. Pode falar, minha irmã. Quer falar? Ou seja, poder nos céus para agir na terra. Por que isso é importante? E hoje isso é importante. Porque ainda hoje temos igrejas que se isolam no mundo espiritual. Tem igrejas que ainda não desceram do Monte da Transfiguração. Receberam a revelação de Jesus divino e ficaram lá. Criando tendas para Moisés, para Elias, para Jesus. E não descem para enxergar que existe um mundo precisando que essa autoridade desça dos céus para a terra. Igrejas que concentram todos os seus recursos e energias em projetos para espiritualidade, mas nunca
em projetos para a comunidade. Igrejas que gastam fortunas fazendo congressos imensos, mas nunca se esforçam para fazer impactos grandiosos aonde está presente. Igrejas preocupadas com cura da alma, mas não com as necessidades reais das pessoas. Marcos está dizendo, não devemos ficar presos na revelação gloriosa, ela é importante. Mas essa revelação só tem importância se ela conseguir descer dos céus e fazer presente. E aí você tem dois grandes problemas. Os discípulos que estão na terra só concentrados nas coisas da terra, e os discípulos que estão lá no monte concentrados só nas coisas do céu. E os dois vão ter problema. Vocês perceberam isso? Quem fica preso lá no céu acaba não enxergando os problemas da terra, né? Mas quem fica só nos problemas da terra e vendo a religião só como um utensílio ritualístico, também se perde. Porque acaba perdendo o poder espiritual que o evangelho traz. Marcos começa a dizer o seguinte, a relação com Deus vai no equilíbrio em que eu estou cultivando a minha vida espiritual lá com Deus, mas também conectado com aquilo que acontece na terra. Tem uma frase que sempre o pastor Nisso fala aqui, né, diz que ele aprendeu muito lá com o antigo pastor desse, né? A cabeça nos céus e os pés na terra. Essa é a imagem perfeita do cristão. Sua cabeça está lá no céu, mas seus pés estão aqui. Ou seja, ele está preocupado, entendendo que existe toda uma situação aqui que precisa acontecer. E sabe como é que isso mostra? Isso é marcado em questões simples da vida. Eu cansei de ver e canso de ver pessoas, por exemplo, que passam horas, investem momentos específicos cultivando essa espiritualidade, mas não gastam 5 minutos para resolver problemas simples da sua própria família. E acham que isso é conexão com Deus. E aí usa aquele velho discurso, né? O importante é buscar primeiro o reino de Deus. Quando a pessoa fala isso para justificar seu desleixo com os problemas do mundo, mostra que ele não entendeu o que é reino de Deus. Reino de Deus não é aquilo que acontece em mim, mas aquilo que acontece através de mim. E isso muda tudo. Quando eu concentro que reino de Deus é algo que acontece em mim, eu me torno igual os discípulos que ficaram no Monte da Transfiguração, querendo criar tendas para os apóstolos, para Moisés e Elias. A gente quer ficar aqui na espiritualidade. O mundo lá embaixo está caindo caos. Não era assim que estava acontecendo? Igual a imagem lá de Rafael, né? Lá embaixo está o caos acontecendo. Mas o que os três discípulos queriam? Ficar ali, criando tendas, cultivando essa espiritualidade elevada. Não era melhor, não é? Se preocupar com o problema para quê? O camarada está vendo Jesus glorificado. Moisés, Elias. Ali em cima, né? E o caos acontecendo embaixo. Aí a pessoa usar porque o reino de Deus não é o que acontece em mim, mas é o que acontece através de mim. O reino de Deus não se concretiza quando eu recebo o Espírito Santo em minha vida. Receber o Espírito Santo em minha vida é o primeiro passo da conversão. Lá em Hebreus vai dizer, né? Foste selados com o Espírito Santo no momento em que reconheceram Cristo como Salvador. Início da conversão. A consolidação do reino acontece quando acontece o que há em Gálatas. Fruto do Espírito. Quando o Espírito deixa de ser algo que está em mim e se torna algo que age através de mim. Quando deixa de ser algo que eu possuo para ser algo que eu compartilho. Quando deixa de ser algo que eu detenho e busquei com todo vigor e me coloca no patamar elevado, mas pelo contrário, me torna alguém que desce do patamar elevado para me colocar junto com o povo. Porque essa é a figura de Jesus. Se a gente diz que quer ser imagem e semelhança de Jesus, qual é o marco teológico que Marcos está trazendo? Jesus é aquele que tinha todo o poder nos céus, mas abriu mão desse poder, se esvaziou de si mesmo para descer à terra e atender às necessidades dos homens aqui na terra. Enquanto os cristãos querem galgar seus degraus até o mundo espiritual,
o Deus e o Senhor do mundo espiritual desceu os degraus para estar na terra. E o nosso caminho é esse, a gente chega até lá no alto, descobre a grande revelação de que Jesus é Deus. Não é isso? Encontra a divindade de Jesus e fala, poxa, Jesus é Deus, o único Salvador. Só que não podemos ficar lá no alto. E é isso que o texto vai trazer claramente. Não podemos ficar lá, Deus é o Salvador, agora minha salvação. Eu tenho que descer esse patamar, eu tenho que descer esse degrau para voltar e fazer com que aquilo que eu descobri lá no alto aconteça aqui embaixo. E isso é importante. E isso se reflete nas nossas ações individuais e como igreja. Então os discípulos não conseguiam curar. Aí Jesus, pode passar? Aí Jesus começa a denunciar algumas coisas. E é interessante, né? Jesus nunca faz nada sem denunciar alguma coisa antes, né, irmã Conceição? Tudo que Jesus faz é calculado. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele faz o seguinte. Lá eu botei, né? Perigos das fórmulas ritualísticas do tradicionalismo. Eu já falei aqui do tradicionalismo no estudo que a gente teve na ceia, né? Gerou um pouquinho de polêmica, mas eu não falei isso do tradicionalismo. O problema de se apegar a pequenos ritos como a essência da fé. Os discípulos tentaram usar uma receita mágica. Eles aprenderam que se expulsasse um demônio em nome de Jesus, com certeza aquilo iria acontecer. O tempo que Jesus estava lá em cima, ele estava lá embaixo, tentando expulsar o nome de Jesus e o demônio não saiu. E aí? Porque é uma tendência nossa. A gente sistematiza tudo e acha que os nossos sistemas correspondem ao ideal de Deus. Então, se Jesus disse que no nome dele expulsaríamos demônio, então é a receita simples. Bota a mão, diz em nome de Jesus e com certeza vai acontecer. Porque é assim que acontece sempre, né? Só usa a formulazinha em nome de Jesus e tudo está resolvido. Não. Não é assim que acontece. Enquanto a gente não entender que a relação com Deus não perpassa fórmulas, formatos, a gente vai se frustrar na fé. Eu sempre encontro alguém chegando, tentando fazer esses grandes movimentos, mas o interessante desses grandes movimentos é que eles nunca vão muito à frente, já percebeu? Eles ganham um ápice e morrem. Por que morrem? Porque geralmente eles não são possíveis de serem reproduzidos a longo prazo. A gente já teve vários desses movimentos, né? O mais icônico, acho que foi da minha adolescência, o tal do Benihim. Meu Deus do céu. Era uma febre. Todo mundo queria ser igual a Benihim. E aí todo mundo tentava seguir a formulazinha. O que teve de gente com unção do cair, meu irmão, que queria botar a mão no povo e todo mundo tinha que cair. Eu já passei um sufoco que uma vez o cidadão botou a mão no meu pescoço e ficou empurrando assim, eu quase dando uma cãibra. Eu cheguei no ouvido dele, sem mentira, e disse assim, se você continuar empurrando, eu vou te dar uma queda aqui, que você vai passar vergonha. Ele soltou a mão. Hein, pastor? Começando o judô, todo afiado. Falei, ó, você continuar empurrando meu pescoço, eu vou te dar uma queda aqui, que você vai passar vergonha. Aí passou para outra pessoa. O que as pessoas percebem, né, pastor Dácio? Que essas fórmulas não funcionam. Às vezes funcionam por um período pela emoção de uma novidade, mas não são aquilo que realmente manifesta o poder de Deus. Porque a gente tem um hábito de sistematizar tudo. Aí lê o livro de alguém que conta o testemunho. Eu tive uma experiência com Deus e quando eu tive a experiência com Deus, eu botei uma cadeira e Deus sentou lá e falou comigo. Aí tem um monte de gente querendo orar, botando a cadeira porque acha que aquilo é uma fórmula e Deus se limita à fórmula. Esse tipo de pensamento é pensamento, por isso que eu botei receita mágica. Esse tipo de pensamento é o que a gente chama de magia. O que é magia? Magia é achar que as nossas ações nesse mundo manipulam os poderes sobrenaturais. Isso é magia. Eu achar que porque eu fiz um ritual bonitinho e certinho, o mundo espiritual tem que condizer às expectativas que eu criei. O nome disso a gente chama na Bahia de simpatia. Agora, no período junino, teve um monte de gente fazendo para Santo Antônio, né? Um monte de gente calhado, botando Santo Antônio de cabeça para baixo na água, e um bocado de coisa assim, né? O dinheiro no meio de um bocado de erva, e bota na geladeira e esconde. Você conhece algumas, né, Aline? Já viu algumas dessas? Buda na cadeira, e tem que botar o Buda cabeça para baixo, virado para o norte, virado para o sul, virado para o oeste, porque isso vai atrair riqueza.
A gente critica isso e faz a mesma coisa. Cria séries de ritos e acha que Deus é obrigado a manifestar seu poder porque eu fiz a cartilha. Eu segui a simpatia certinho, rapaz. Fiz jejum por 3 dias, orei 2 horas de relógio todo dia. Li 3 versículos, pastor. E Deus não me atendeu? Ou isso não acontece, eu estou inventando. Eu amo fazer campanha de oração. Tipo, 4 dias de oração. A gente está fazendo muito isso na IBAP. Mas diga para os irmãos, não existe fórmula mágica. Não é porque eu estou cumprindo todos os dias certinho que vai acontecer exatamente. Até eu, na última pregação lá, eu falei, olha, a coisa mais engraçada da relação com Deus é que a gente pede. Deus atende, mas nem sempre o que eu pedi. Então, quando eu peço a Deus, eu tenho que correr o risco de entender que nem sempre a resposta de Deus vai ser aquela que eu espero receber. E é um risco que eu tenho que correr. Por quê? Porque Deus não obedece às nossas ordens. Somos nós que temos que estar sujeitos à autoridade dele. Porque senão eu não estou pregando evangelho, eu estou pregando magia. É melhor ensinar na cartinha das simpatias de Coriolândia. E eu vendo aí na internet, ganho um dinheiro, enganando o povo. Vendo feijão por R$1.000 para curar Covid. E tá tudo certo. Olha que poupança boa. Bota aí o cálculo, um saco de feijão tem o quê? Uns 1.000 grãos? Hein? Uns 1.000 grãos, né, Rodrigo? Nessa faixa, a R$1.000, calcula aí. Olha. Hein? Dá mais dinheiro, não dá não? Do que ficar pregando verdade, pastor? A gente perde tempo estudando a Bíblia para pregar a verdade. Estou perdendo tempo, né? Hein, irmã Conceição? Não dá mais dinheiro? Pega um grãozinho, bota R$1.000, aqui vai curar você. Ó, que coisa bonita, se eu não soubesse a verdade. Mas compreendendo o poder de Deus, aí eu uso aquele texto que Hebreus vai dizer, né? Seria negligente se eu não falasse daquilo que eu aprendi. Lá em Hebreus 2 não diz isso? A negligência de não pregar aquilo que foi revelado? Então, se eu fosse negligente, faria isso. E os discípulos estão seguindo isso. Achou que fiz um ritualzinho ali, não vai funcionar. Porque eles não entenderam que não é o ritual que muda tudo. Resultado, um outro grupo de tradicionalistas começa a ridicularizar, porque aí é engraçado essas questões da presa da magia, porque começa a competição, né? De quem tem mais intimidade com Deus pelos seus rituais. E é engraçado quando você senta diante de 2 pessoas que têm essa mentalidade ritualística, que elas ficam competindo para ver quem faz o ritual mais difícil. Eu já fiz jejum de 3 dias, sem comer nada, o outro eu fiz 21. Com certeza Deus me atendeu mais. E nessa perspectiva fica parecendo que a gente vive em um conflito onde Deus tem que tomar partido. Uma vez um jovem orou para mim e falou assim, pastor, ore para eu conseguir a vaga de emprego. Porque eu estou crendo muito e não sei o que. Eu falei, eu não vou orar por isso, porque para mim isso é horrível. Porque imagina comigo, aí eu falei com ele, pense comigo, se um membro da igreja também está concorrendo à mesma vaga, eu tenho que tomar partido, né? Não, pastor, vou orar para você, porque eu gosto mais de você. Eu falo assim, se for da vontade de Deus que você assuma essa vaga, a gente vai orar para que se cumpra a vontade de Deus. Tem gente que vai embora da igreja e fala assim, não quero mais congregar aqui não, o pastor não tem o poder de fazer as coisas acontecerem. Por que não faz? Alguém mais daquela igreja tem. Eu sempre explico isso. Eu falo, rapaz, é uma matemática simples. Numa igreja que tem 5.000 pessoas, 2 sobram para contar o testemunho de conseguir emprego, diante de 2.000 que estão colocando o currículo, é um cálculo simples. Alguém vai conseguir essa vaga de emprego. Aí você já percebeu que tem uma multidão, só que sempre conta testemunho só 3? Mas ninguém faz na hora esse cálculo, né? Porque a gente prefere acreditar que tem alguma força mágica que se eu fizer certinho, não vai. E eu chego e digo, não, irmão, não tem como. Só se for vontade de Deus. Se for vontade de Deus, ele vai superar todas as barreiras. Mas se não for, dê graças a Deus. Ou porque Deus não acha que aquela porta é o suficiente para você, ou porque tem algo melhor, ou porque tem outro caminho para você. Ou simplesmente você não estava tão qualificado quanto o outro. E o fato de você ser cristão não torna você mais qualificado. Entende? É igual um monte de gente agora radical conservadora que quer dizer que tem que tirar os professores da universidade porque tem que botar cristão. Aí eu vou usar uma frase do Yuji. O Yuji falou uma vez, como é que vai botar os cristãos se a maioria não quer nem fazer mestrado e doutorado? E as vagas só para quem tem mestrado e doutorado?
Você entende a lógica? Não, porque eu tenho que estar lá sem qualificação, mas eu tenho que estar lá porque eu sou cristão. Ser cristão não torna você mais qualificado. Deveria tornar você mais esforçado. Porque se a Bíblia diz que nós temos autoridade, tudo que está na terra é nosso, a gente deveria conquistar. Mas a gente não quer conquistar, a gente quer esperar de mão beijada. Esse é o problema. Porque conquista com o poder da mente, eu nunca vi dar certo. Não é, pastor? Vamos lá, a gente botar energia positiva. Não. E aí você tem o quê? 2 grupos apegados a ritos inúteis. Os judeus apegados àqueles ritos que eu já expliquei, né? Os ritos da magia cotidiana, anel de Salomão, ervinha, ridicularizando o outro que estava expulsando em nome de Jesus. Né? O sujo falando do mal lavado. Aí, ó, tá vendo? Jesus não faz nada. Agora eu pergunto o seguinte: os que estavam discutindo e ridicularizando, expulsaram o demônio também? Expulsaram? Não. Não é interessante, irmã Conceição? Estava apontando o dedo, né? Aí, ó, não conseguiu expulsar. Agora pergunta se eles expulsaram também. Porque quando Jesus chega, só está tendo a discussão teológica. A ação prática não tinha sido feita ainda. Não é à toa que os indivíduos que estavam envolvidos no problema viram uma luz, né? Graças a Deus Jesus chegou. A Bíblia diz que eles ficaram extremamente surpreendidos e alegres quando viram Jesus. Porque quando eles viram Jesus, eles falaram o quê? Aí é alguém que realmente pode resolver o nosso problema. Porque esses dois aqui só estão brigando por coisas que todo mundo já sabe que não funciona, que não vai funcionar, mas ainda querem se meter como um superior ao outro. Por isso que você vê um Paulo falando direto, né? Não fiqueis perdendo tempo com discussões inúteis. Não vai levar a lugar nenhum, porque enquanto vocês estão discutindo, os problemas ainda estão acontecendo e ninguém está fazendo nada para resolver. Não é? Precisa agir. E se não deu certo de um jeito, vamos buscar no Evangelho onde foi que erramos para a gente recomeçar a jornada. Porque ser cristão não é estar certo o tempo todo. Você sabe qual é a maior virtude do cristão? E isso é um problema, porque a gente entendeu que ser cristão é estar certo. A gente se apega a ideias errôneas como verdade absoluta e fica brigando por elas como se elas fossem critério de salvação. A maior proeza do cristão é aprender a se arrepender. O fruto mais poderoso do Espírito Santo é o fruto do... Por isso que o pecado contra o Espírito Santo é o único que não tem perdão, porque ele que faz a gente reconhecer o pecado e o erro. Se eu nego ele, não tem reconhecimento. Se eu ia falar, pode falar. Não volto atrás na minha palavra. Eu sempre prego e disse, rapaz, pode ser que daqui a 5 anos eu chegue e diga, eu já pregava desse jeito e eu acho que eu estava equivocado. Porque a maior capacidade nossa é entender que estamos o tempo todo reconhecendo o nosso erro, porque o centro não somos nós. É. Exatamente. Não é à toa que a gente coloca isso no nosso estatuto de igreja, né? Quando a gente coloca alguém que passa pelo processo de exclusão, ele não está excluído. Ele pode ser aceito de volta. Qual é o critério para aceitação ao seio da comunidade? Porque a gente entende que todo mundo está apto a reconhecer o erro. Só que a gente só acredita disso para os outros. Nunca para a gente mesmo, né? Sempre é o outro que tem que se arrepender, porque eu estava certo. É o outro que tem que mudar. Então, 2 grupos irrepreensíveis, irretocáveis, discutindo enquanto Jesus desce. E aí você percebe o seguinte, o apego a ritos inúteis gera incredulidade. Jesus chega para o pai do menino e diz assim, tudo é possível para o quê? Aí o cara diz, então Jesus, nos ajude a superar nossa incredulidade. E de onde veio a incredulidade dele? Não veio quando ele chegou. Porque se ele levou até os discípulos de Jesus, é porque existia um pouco de fé nele. Mas quando ele chega diante dos discípulos de Jesus e vê que eles não conseguem resolver com seus ritos, e que o outro grupo, em vez também de resolver, começa aquela discussão teológica, o que é que gera no indivíduo que está precisando? Isso não serve para nada. É o que está acontecendo, por exemplo, hoje com as igrejas. A gente fala de uma crise generalizada nas igrejas, né? As pessoas querem pouco vir para a igreja. Só que o que a gente não percebe é que o principal erro somos nós. Que gastar muita energia escrevendo textos, criando sermões e gastando tempo para defender nossas verdades dogmáticas, ao invés
de cumprir o verdadeiro ide do Senhor, de ir ao mundo e resolver o caos que está acontecendo no mundo. De descer lá do Monte da Transfiguração para a terra, sair do plano espiritual, da vida moral ilibada, acima de todo mundo, junto da lei dos profetas, para descer ao mundo terreno e dizer assim, existe um problema a ser resolvido na terra. Exato. Perde tempo fazendo reunião, assembleia para quem manda, quem está no poder, qual é o dogma superior. Enquanto a gente está perdendo tempo com isso, as vidas estão morrendo. E sabe quem ganha força? Os movimentos para-eclesiásticos. Eu não sou contra eles. Porque, para mim, eles estão cumprindo o papel que a igreja deveria cumprir e não está cumprindo. Vocês sabem o que são movimentos para-eclesiásticos, né? É a coisa que está mais crescendo hoje. São pessoas que são da igreja e estão vendo que a igreja que ele congrega não dá suporte para ele cumprir o ID que ele sente no coração de fazer. Aí o que ele faz? Ele junta com outra pessoa de outra igreja, de outra denominação, de outra fé e ordem, e diz assim, olha, eu queria fazer isso, o outro diz, eu também, mas na minha igreja não tem espaço, aí o outro diz, na minha também não. Então o que a gente faz? Unimos forças. E montamos um grupo agora que não é igreja, não tem pretensão de ser igreja, mas vai fazer aquilo que a igreja não faz. Aí você vai para o movimento para-eclesiástico, tem milhões de pessoas sendo tocadas por Deus. Você chega na igreja e ninguém está sentindo nada. Aí qual é o resultado da igreja? A igreja deveria olhar isso e falar assim, tem alguma coisa errada com a gente. Não. Ela olha e diz assim, tem alguma coisa errada com eles. Aí persegue esses jovens, que geralmente esses projetos são criados por jovens, adolescentes. Aí a gente persegue esses jovens em vez de dar suporte. Conheci um jovem que montou um movimento evangelístico desse aqui em Camaçari. Primeiro resultado, expulso da igreja. Claro, óbvio, briga de poder. Está preocupado com quem tem mais autoridade, em vez de estar preocupado com a única coisa que importa. Quantas pessoas estão chegando ao conhecimento da verdade? Quantas pessoas estão chegando ao conhecimento da verdade? Porque essa é a nossa única missão. Não é construir templos. Os templos servem como meio para cumprimento de algo. Se não estão cumprindo, são só prédios para ajuntamento de pessoas. E aí Jesus fala o seguinte, alguns castos-demônios são expulsos com jejum e aí vem um grande perigo. A igreja se apega a esse versículo e cria um novo rito. Entendi qual foi o problema. Eles tinham que ter jejuado mais e orado mais. E não entende a simbologia do texto. Quando Jesus fala aqui de jejum e oração, ele não está falando de uma nova fórmula para expulsar demônios. Porque se eu penso dessa forma, eu estou contradizendo todo o contexto do texto. E como a gente já diz na teologia, né, texto sem contexto é pretexto para nova heresia. Jejum e oração aqui, ele está usando simbolicamente os mecanismos que eram usados pelo aquele povo para se aproximar de Deus. Se você pensar, o jejum e oração representa os dois mundos que a gente falou, céu e terra. A oração é a conexão com o céu e o jejum é a conexão com a terra. Como é que eu sei disso? Malaquias. Qual é o jejum que agrada a Deus? O povo jejuava por sua vida espiritual, pelo seu crescimento espiritual, e aí o profeta diz o quê? Qual é o jejum que agrada a Deus? Não é esse. É o jejum pelo órfão? Não é isso? Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, para que vocês tenham autoridade sobre esses demônios, vocês têm que estar conectados com Deus e sinceramente conectado com os problemas das pessoas. Não é usar as pessoas como estratégia evangelística. Não é pensar nas pessoas como caminho para alcançar seu objetivo. Porque a igreja faz isso. Usa pessoas como meios. Quando eu falo igreja aqui, não se pense como agente. Pense como esse mecanismo, né, pastor? Essa instituição que está cega no mundo, como os 9 discípulos, preso ou à terra ou ao céu demais. Ou está preso demais na terra ou está preso demais no céu. Mundanismo, apóstata, né? O termo correto, apóstata. Está na apostasia. Né? Se conformou com esse mundo. Então você tem duas realidades. Uma igreja que ou está no sobrenatural ou está conformada com as coisas. As coisas são assim mesmo, está tudo do mesmo jeito. Pobres vamos ter sempre, problemas vamos ter sempre. Vamos tocando barco aqui. Aí, em vez de igrejas, tem instituições sociais, que nem são mais igreja. Que
estão fadadas ao fracasso, porque isso vai gerar incredulidade. Vai chegar uma hora que a pessoa vai dizer, por que eu estou fazendo isso? Não tem motivo mais para fazer isso. Assim como no espiritual demais, uma hora que eu estou tão cheio de poder, para quê? Para que tanta sobrenaturalidade? Para que tanta espiritualidade? Vira igual um saco, né? Que foi cheio, 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 chega uma hora que não cabe mais espaço e serve para quê? Tem um filme chamado Mestre das Armas, com Jet Li, né? Que é uma história real sobre o mestre de Wing Chun, e ele foi ensinar um discípulo a arte dele, e o discípulo veio cheio de coisa, e ele fala assim, xícara cheia não pode receber um novo chá. Toda xícara para receber um novo chá, ela tem que ser esvaziada. É a mesma coisa, né? O camarada está cheio de espiritualidade, chega uma hora que aquilo ali chega no patamar, hein, Rodrigo, que não vai mais para lugar nenhum. É aquilo e vira algo mecânico, repetitivo. Porque a dinâmica é simples, eu vou ao céu buscar conexão com Deus através da oração, para, através do meu auto-sacrifício, refletir aquilo na terra. E isso vira uma dinâmica constante. Pense na figura do moinho de vento, né? Ou do moinho, né? Ele desce, sobe e fica nesse ciclo eternamente. O cristão é assim. Então, quando Jesus traz esse texto, ele inaugura, olha, existe uma dinâmica do céu. Então, são duas coisas que Marcos tenta mostrar. A autoridade de Jesus, ele tem autoridade nos céus e na terra. Segunda, a forma como Jesus vive e pensa reino de Deus é a forma que nós devemos viver e pensar reino de Deus. E é interessante a escolha do texto que vem logo depois. Depois da cura do demoniado, qual é o próximo texto? Quem é o maior? E aí você tem que pensar da forma que a gente já ensinou aqui. Nenhum texto é colocado aleatoriamente. Se o camarada falou transfiguração, cura de endemoniado, e depois foi para quem é o maior no reino de Deus, esses textos não estão desconectados, não é um quebra-cabeça, não é uma coxa de retalhos sem sentido. O autor está até querendo comunicar algo. Ele diz assim, ó, lá no versículo 33, e chegaram em Cafarnaum, depois de todo esse processo, né, de céu, terra. Quando eles estavam em casa, perguntou-lhes, isso já Jesus só com os discípulos. Ou seja, ele pegou aquele bando de discípulo que um grupo queria ficar na transfiguração, o outro grupo estava lá naquele caos sem conseguir resolver, chamou todo mundo e disse assim, agora vocês vão entender o que é que aconteceu lá. Perguntou a vocês, o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Porque aquilo gerou uma discussão, né? Aquilo gerou uma balbúrdia, hein? Um grupo está lá, não, a gente viu o sobrenatural, quando desce está lá, vocês incompetentes, não conseguem nem expulsar um demônio. Aí o outro poderia estar acusando o outro, né? Mas enquanto vocês estão lá em cima, a gente estava lá, ó, sendo atacado pelos inimigos e não sei o quê. Aí ele diz assim, mas eles ficaram em silêncio. Eles sabiam que se respondesse a... Porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Você consegue perceber a discussão? Ela não é aleatória. Ela foi colocada aqui por algum motivo. Porque a discussão é exatamente essa. Quem é maior? É aquele que está preocupado com os problemas da terra ou quem está lá no sobrenatural? Quem é que tem mais poder? Quem é que está mais próximo do reino? E essa é uma discussão que hoje a igreja passa, sabia? Você tem um grupo conservador, e eu vou falar abertamente, vai ficar gravado, depois eu respondo pelo que eu falo, mas tem um grupo conservador que quer manter estruturas institucionais, porque acham que isso é sinônimo de espiritualidade elevada, e você tem um grupo extremamente progressista, que estão tão ligados à ação social que esquecem da parte espiritual da coisa. E os dois extremos são problemas. Eu sempre digo aqui, eu sou adepto da ação social 100%. Mas também sou adepto da espiritualidade 100%. Porque eu acho que qualquer visão extremada disso vai gerar dois polos que são problemáticos, que são exatamente esse polo. Né? Ou um está perdido em um lugar, ou o outro está perdido em outro. Pode falar, Rodrigo. Exato. Uhum. Exato. Exatamente.
Inclusive, é interessante nós sermos batistas, porque o critério, né, de fundação batista é esse do evangelismo, né? É um tripé, não é isso? É evangelismo, educação e social. Que a gente acredita na teoria que os três devem andar, e quando fala educação, não é só educação religiosa. Porque lembre-se, escola dominical surgiu para alfabetização. Usava-se a Bíblia como ferramenta, mas o objetivo era o quê? Alfabetização de filhos de operários na Inglaterra, de pessoas iletradas, tanto para que elas lessem a Bíblia, quanto para que os cristãos tivessem ascensão social. A gente tem que lembrar que na Inglaterra os cristãos são colocados como uma classe inferior, porque você tem uma religião dominante, os protestantes. Então, qual é o dos protestantes que fundam esse tipo de instituição? Nossos filhos têm que ser formados para que a gente possa também ter alguma coisa mais à frente. Então, existe uma preocupação extremamente social no projeto. E é um tripé. Só que aí acontece aquele velho problema, né? Na teoria é lindo. No papel, quando a gente pega o estatuto de qualquer igreja, né, pastor? Está lá bonitinho, que nós devemos evangelizar através dos pontos, né? Do evangelismo, da proclamação, educação e serviço. Usa até esses nomes, né? São os termos que a gente usa nos estatutos, né? Proclamação, que é a pregação, mas na prática, ou se extrema para um lado, ou para o outro. Né? Ou um fica só preocupado com a proclamação e esquece todo o restante. Não faz o tripé. E aquela ideia do tripé, né? Ele tem que estar equilibrado, porque se uma perna está maior que a outra, ele fica em falso em uma hora. E você vai ter vários movimentos que se perderam por causa disso. Eu citei aí no topo do espiritualidade o do Benihim, né? Se perdeu no meio do caminho. Inclusive, gerou várias feridas religiosas que muitos pastores sérios tiveram que passar um tempo, né? Estarando, tratando. Pessoas foram feridas nesses movimentos megalomaníacos. Como você tem, por exemplo, uma teologia da libertação que tinha uma grande intenção, mas se perdeu também no campo da espiritualidade. Né? Se preocupou muito com o social e a parte espiritual foi deixada de lado. E aí o que é que acontece com esse movimento? Ele ganha uma grande ápice, uma grande aceitação, de empolgação, mas a longo prazo ele não gera vida. Porque a gente entende o seguinte, quando Cristo está no centro, você tem um movimento que gera vida. Ele gera perpetuidade. Quando qualquer movimento humano, ele vai estar fadado às natureza humana. Qual é a natureza humana? Nasce, cresce, morre. E até porque, apesar do problema social ser forte, o maior problema ele é espiritual. O maior problema é espiritual. E isso Jesus deixa muito claro quando ele faz a cura do paralítico. O homem chega paralítico e ele diz, perdoados estão os seus? Aí depois ele diz, para que vocês creiam. O que Jesus está colocando ali? Existe um problema muito maior que se não for resolvido, eu só estou tapando o sol com a peneira. Entende? Que o espiritual vai cumprir. Isso é uma pesquisa, é um dado de pesquisa. Eu não li, mas eu vi uma palestra aqui que representa um dado. Um pesquisador cristão fez uma pesquisa em alguns morros no Rio sobre desenvolvimento urbano. Ele é sociólogo. E ele percebeu que em alguns lugares tiveram uma grande mudança na estrutura das casas. Algumas casas que eram casas de barraco e tudo, começaram a ter mais, né, reboco, pintura e uma ascensão financeira e social. E ele percebeu que as casas onde isso aconteciam eram casas onde tinha conseguido ter sido o processo de conversão. E não havia projeto social de igreja, mas simplesmente o fato de uma mudança de mentalidade de fé mudava a forma do indivíduo se portar no mundo. Ou seja, a atitude espiritual
teve um impacto no social. Porque aquele indivíduo, a maioria, deixou de vício, então sobrou dinheiro. E acontece muito. Eu tenho um colega que ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, rapaz, quando eu era do mundo, eu nunca tinha dinheiro, mas agora que eu estou com Cristo, acho que Deus está me abençoando. Aí uma irmã fez, não, meu irmão, é que você deixou de gastar 1.000 conto todo final de semana de bebida, e agora não gasta. O dinheiro você aplica, você reinveste. Isso acontece. Segunda coisa, uma mentalidade de consciência familiar. O indivíduo que se converte pensa o seguinte, agora eu não posso viver nesse mundo a léu, como um barco à deriva. Eu tenho que me portar. Eu tenho que me impor no mundo. E um grande índice de empregabilidade entre esse grupo, porque mudou a forma de se vestir, de falar e de se portar. E isso fez com que, nas entrevistas de emprego, esses indivíduos se destacassem mais. Isso não é achismo, não. Isso foi uma pesquisa mesmo feita. Porque esse indivíduo mudou a forma de se vestir, de se portar. Chega numa entrevista de emprego, qual é a imagem que ele está transmitindo? Uma imagem diferente. Qual é a chance de uma empregabilidade? Maior. Então ele começou a perceber que as pessoas que se convertiam naquela comunidade começavam a conseguir mais emprego e automaticamente sua estrutura de vida muda. E automaticamente se começa a criar uma nova identidade social. Porque nesses lugares pobres, o problema é que a figura que se destaca é o crime. Eu tenho uma colega que é assistente social que ela disse que a coisa que mais doeu o coração dela, lá, numa área lá de Lauro de Freitas, trabalhando, ela perguntou ao menino qual era o maior sonho dele, ele disse ser traficante. 8 anos de idade. Por quê? Porque traficante tem comida na mesa. Mas no ambiente onde eu estou vendo agora que o indivíduo teve uma ascensão social por um outro viés, o que é que eu gero naquela comunidade ao redor? Uma nova imagem positiva. Do indivíduo que, mesmo não sendo cristão, olha para o vizinho e diz assim, rapaz, o camarada mudou. Entende? Agora imagina se esse lado espiritual está vinculado agora a um projeto de uma igreja que também está atuante e dando esse suporte. Olha como isso ganha um patamar de outro nível. Mas geralmente você tem... Operosa. Então a briga é essa. Quem é o maior? Aí Jesus dá a resposta. Aquele que se tornar como uma... Aí todo mundo sempre volta isso para o lado espiritual, né? Ser humilde. Não. Qual é a ideia de criança? O homem adulto, ele está preso às suas formalidades. A criança, a uma simplicidade espontânea. É a nossa mentalidade de pessoas adultas que querem tornar tudo padronizado, né? Tudo tem que ter uma lógica que para mim faça sentido, que me faz ficar preso naqueles ritos inúteis. De achar fórmulas que me levem a Deus através do rito. E aí o indivíduo vem e diz, se eu não cantar aquela música na igreja, não vai ser um culto abençoado. Eu já escutei isso em igreja, viu? Terminar um culto, a pessoa diz, o culto foi até bom, mas eu senti que faltou uma coisa assim mais espiritual. Aí quando você pergunta o que era, alguma coisinha que para ele é essencial ter no rito, senão não tem conexão com Deus. É assim que adulto pensa. Eu tenho que cumprir o protocolo, eu tenho que fazer a coisa do jeito... Criança está nem aí. Quem trabalha com criança como professor sabe. Geralmente o pai ou o diretor chega assim, não, mas tem que ensinar a criança e dizer que ela tem que ficar quieta. Funciona, hein, Rodrigo? Você verbalizar para a criança, fique quieta. Ela compreende, vai cumprir. Isso porque a criança tem esse poder, né? Não. A criança vive o momento. É a espontaneidade simples. É a ideia de seguir o seguinte, eu não tenho problema de mudar toda a estrutura, se for preciso. Entende? De mudar as fórmulas, se for preciso, porque o meu objetivo não é cumprir as fórmulas. É viver essa vida de leveza. Segunda coisa, o adulto nunca tem relação desinteressada. Inclusive, eu escutei isso várias vezes, isso estava me matando. Eu sei que o objetivo não é esse, mas eu me matando a forma que as pessoas estavam interpretando aquele discurso, pastor, do evangelismo intencional. Você já percebeu que isso virou já mecânico? O evangelismo intencional, em vez de ser a ideia que, quando a ideia surgiu, era a ideia do quê? Eu me aproximo da comunidade com a intenção de ser diferente na vida dele.
Só que agora o discurso ele tem um outro teor, né? Eu me aproximo com a intenção de trazer ele para a igreja. Mudou o sentido, porque a gente tem uma mania de sempre transformar tudo em interesses pessoais, de métricas. Aí vai a métrica é o seguinte: projeto deu certo? Quantas pessoas vieram para a igreja por esse projeto? Então corta o projeto da igreja porque ele não está dando o resultado esperado. Não é? Não é, pastor? Não está dando resultado, pastor. Sopão que está dando. Quantas pessoas vieram para a igreja por causa do sopão? Ah, pastor, a gente só está gastando tempo e dinheiro. Hã? Exato. Porque o meu processo não é a intenção de um resultado, mas a intenção de uma missão. Que diz muito mais de mim do que do outro. Fala muito mais do que eu acredito do que o outro pode ou não acreditar. Jesus curou 10 leprosos, um voltou para agradecer. Isso não impediu ele de continuar o mesmo processo. Entende? Ele não estava regulado por métricas de ganho. Ele podia dizer, cura de leprosos não dá resultado. Vamos ter outro milagre que tenha, né, uma estratégia evangelística que tenha um alvo maior. O alvo... Não, ele continuou curando leprosos, curou outros depois. Ressuscitou mortos. Ninguém me disse que todos os mortos começaram a congregar com ele. Pelo contrário, de tanta pessoa que ele teve experiência e que teve milagres, na ascensão dele tinha menos de, em média, 500. Pela métrica, alguma coisa estava errada, hein, pastor? Um ministério de 3 anos, com tanto milagre e poder, porque a métrica não era essa. A métrica era pessoas... Volta um pouquinho. Pode voltar. Era a ideia da sinceridade. Entende? Enquanto o adulto está na relação por interesses, a criança não age por interesse. A criança age por sinceridade. Ou ela gosta ou não gosta. Ou ela está a fim de brincar ou não está. E sempre faz isso de forma honesta. E sempre faz isso desinteressadamente. Não é à toa que as diferenças sociais para a criança só existem por causa dos pais. Coloca um bando de crianças de qualquer classe social dentro de um mesmo ambiente para brincar. Falo crianças bem pequenininhas, porque as maiores já estão um pouco mais inflamadas com essa mentalidade, né? E depois de 10 minutos, veja se você consegue diferenciar as classes. Não consegue. Porque a criança não vive essas métricas de interesse de manter estruturas. Ela vive a relação. Um colega meu, professor, ele teve uma experiência que ele disse que foi transformadora para ele. Que entendeu que ele não é cristão, mas ele disse assim, agora eu entendi muito que Jesus falava de ser como criança. Ele disse que numa sala de aula um menino levou uma caixa de... Criança de 3 anos. Levou uma caixa, uma vasilhinha cheia de biscoito, recheado. Na escola pública, lá de Lauro. E ele abriu, e aí os meninos começaram a pedir. E ele, educadamente, começou a dar. Saiu dando, sem... Quando ele se deu conta que ele foi comer, ele já tinha dado tudo. Sobrou nada. Aí ele disse que viu aquela carinha, deu aquela intenção do adulto, né? Vou me meter, porque... Aí depois ele sentiu aquela coisa assim, bora ver o que acontece? E ele deixou a coisa ficar por si só, sem se meter, sem o adulto trazer suas fórmulas. E foi engraçado que ele disse que o que aconteceu. O menino olhou para aquela vasilhinha e começou a encher de olho de lágrima, né? Tipo, eu dei meu biscoito, agora... Aí disse que os outros garotinhos perceberam isso e começaram a partir no meio o que ele tinha dado e devolver. Intencionalmente. Porque a criança não precisa das fórmulas da métrica de direito, é justo para você. A justiça acontece na espontaneidade do que eu sinto no meu coração. Poxa, ele me deu e ficou sem, então nada mais justo que eu partir. E eu não estou falando de crianças que têm essa mentalidade nessa formulação, crianças de 3 anos. Isso acontece desinteressadamente. Entende? Toma, devolvo. E o menino ficou mega feliz e foi à festa. Ele disse que não precisou de intervenção, porque geralmente os problemas acontecem quando o adulto intervém. Ou seja, quando aquele que sabe tudo, que é o dono do projeto, que ele que é o mensageiro divino, é ele que é o camarada que dá as ordens. Quando a mentalidade dele entra no grupo, você perde geralmente a simplicidade do processo. Passa. Então, logo depois, ele vai fechar com o reino de Deus de portas abertas. E isso também não é aleatório. Consegue perceber a lógica?
Um reino que está entre os céus e a terra, um reino onde a autoridade não é medida pela métrica humana, mas pela sinceridade do coração diante de Deus e pelo desinteresse pessoal, aonde ninguém tem um monopólio da mensagem do reino. Que era o que estava acontecendo na briga, né? Você não conseguia expulsar. Então nós temos a verdade. Isso Jesus já quebra essa discussão, porque os discípulos vêm com a mesma mentalidade que eles estavam enfrentando os fariseus. Não teve uma briga com os fariseus? Agora eles voltam para Jesus e dizem assim: Jesus, a gente não conseguiu expulsar demônio, que somos seus discípulos, mas tem um outro grupo, usando o seu nome, conseguem expulsar demônio, e estão usando o seu nome. Aí Jesus diz: e qual o problema? Quem não é contra nós? Porque ninguém pode usar meu nome para expulsar demônio, curar enfermo e depois, logo depois, falar mal de mim. Aí Jesus olha para os seus discípulos e dá a métrica que eles não tinham entendido ainda. O problema de vocês lá com o endemoniado é que, em vez de estar preocupado com a necessidade de um pai sofrendo e de um jovem desesperado e atormentado, vocês estavam preocupados em descobrir quem era mais poderoso, vocês ou os judeus. Enquanto vocês não entenderem que a minha graça é para todos, e aqueles que se aproximam de Deus de forma sincera, recebem Deus sem precisar de fórmula, e quem vai trazer isso, não vou aprofundar nisso, porque quem vai trazer essa temática muito forte é João, no evangelho dele, né? Quando ele fala da mulher na conversa com a mulher samaritana. Mas aqui ele está dizendo o quê? Quem se aproxima de mim de forma desinteressada, com esse coração, está por mim. Mesmo que ele não cumpra os critérios da religião organizada que você tem na sua mente, daquilo que você formula como certo e errado. Diferentes manifestações são bem-vindas ao reino de Deus, desde que Cristo seja a figura central. Se a igreja tivesse essa mentalidade, ela teria uma outra relação com os movimentos para-eclesiásticos, com os projetos sociais que não têm vínculo com a igreja. Porque a gente tem esse problema, né? Só apoia se tiver vínculo com a igreja. E com o objetivo de métrica de crescimento bem ajustado, não é não, pastor? Vou ganhar o que com isso? Não é assim, não? O que é que eu vou ganhar com isso? Não. Jesus é o centro. Se Cristo é o centro, meu irmão, não importa se é batista, se é assembleano, se é um projeto social de Dona Zezinha na casa dela, entende? Se é a cozinha comunitária de um pessoal de outra religião. Eu, que carrego Cristo como centro, entendo que aquilo que leva Cristo como centro é sempre benéfico. E o que leva Cristo como centro? É aquilo que manifesta soluções espirituais para problemas terrenos. Essa mentalidade evita conflitos. Se a gente pensasse um pouco mais assim, a gente estaria discutindo menos por autoridade e estaria numa frente muito mais unida pelo objetivo maior de conversão, expansão do reino de Deus. E aí vem a matada, o checkmate, que é o último texto, que geralmente a gente sempre trata de questão de indução ao pecado de uma forma tão terrível. Eu já ouvi tanta asneira sobre isso. A última que eu ouvi, nem vou falar porque esquece. Cristo vai fechar todo o discurso com o quê? Claro que ele vai continuar, porque esse assunto da dinâmica do reino e da autoridade dentro do reino de Deus vai até a oferta da viúva. Que ele vai, lá no finalzinho, ele vai tocar no ponto mais delicado, né? Dinheiro. Deixa lá para o final, hein, Nona? Por que será que a questão de dinheiro entra lá no finalzinho do discurso? Mas nesse ciclo, ele fecha com uma coisa bem interessante, né? Vocês são filhos de Deus. E ai de qualquer um que faz um desses pequeninos transgredir. Isso é forte. Isso não é uma mensagem para aqueles que afrontam a igreja, viu? Isso é uma mensagem para a gente. Lembre-se, esse discurso não está acontecendo de Jesus para os fariseus. Esse discurso é de Jesus com seus em particular. Então não era um alerta para os fariseus que perseguiam eles. Era um alerta para futuras lideranças desse movimento.
Consegue perceber a lógica? Vocês, 12, são as futuras lideranças desse movimento. Então pense no seguinte, cuidado se vocês usarem dessa autoridade de vocês para induzir o outro ao erro. E aí vem uma grande coisa que eu vou falar a vocês, concordem ou não, salvação é pessoal, ela não é individual. E essa é a maior mentira da modernidade. E a gente ouve isso direto, né? Salvação individual. Isso não é bíblico. Me mostra na Bíblia onde é que tem escrito isso, que salvação é individual. Salvação é pessoal. Primeiro porque o conceito de indivíduo surgiu em 200 anos. Tem 200 anos. Não existia conceito de indivíduo na mentalidade judaica de Jesus. Esse conceito de indivíduo, inclusive isso já começa pela formulação das casas. Quem já viu como era uma casa judaica? Quem já viu como era uma casa judaica? Não tem quarto pessoal. Não é isso, pastor? Tem quarto pessoal? Não tem quarto. Não tem estruturas individuais. As quartas geralmente são o quê? Um bloco de barro, alguns cômodos para movimentos geralmente de despide, e o resto de toda a casa é coletiva. Porque essa mentalidade de indivíduo, dono de seu corpo, de si, e isolado do outro, é moderna. Então, quando Jesus fala de salvação, ele não está falando de salvação individual, salvação é pessoal. Jesus salva pessoas e chama um a um. Isso não significa que essa salvação acontece no campo da individualidade. Essa salvação só acontece no campo da coletividade. É por isso que, apesar de ser tão vanguardista, eu ainda não apoio o movimento dos desigrejados. Porque de onde surge a ideia do movimento desigrejado, pastor? Dessa mentira que foi construída. Da salvação individual. Não precisa, né, Rodrigo? Está em comunidade. Eu, na minha casa, sou crente. Só que ele esquece o seguinte, é porque na mente dele a salvação salvação não é individual, ela é pessoal. Isso quer dizer que ela acontece num ambiente coletivo. Eu não sou responsável só por minha espiritualidade. Eu sou responsável pela sua espiritualidade. Assim como você também é da minha. Consegue perceber? O que Jesus está dizendo é o seguinte, não pense que você está caminhando para o céu sozinho. Você está lado a lado com seu irmão. E se por um acaso você vacila no seu compromisso espiritual com o outro, você vacila no compromisso espiritual que você tem consigo mesmo. Uma caminhada no reino não acontece no campo da individualidade, por isso que somos uma comunidade. Por isso que nos reunimos, por isso que em Hebreus vai dizer, se reúnam como igreja para que um sustente a fé do outro. Alicerce, em algumas traduções diz fortaleça. É nesse ambiente aqui que nós concretizamos o projeto de salvação. Não que eu falo igreja, instituição, entende? É nesse diálogo de comunidade. Como coletividade, como corpo de Cristo. É interessante esse texto porque Paulo vai reafirmar isso várias vezes, né? Somos um. E até eu já preguei isso aqui, né? Essa ideia de eu sou a igreja. Isso é a maior mentira. Porque o texto nunca usa um pronome pessoal singular. É nós somos. Só somos igreja quando nos colocamos nesse patamar do nós. Quando eu entro para o patamar do eu não sou igreja. Porque igreja não é templo do Espírito. A gente confunde o conceito de igreja com templo. Com casa. Igreja não é casa. Igreja é Assembleia dos Santos. O termo igreja significa assembleia, reunião de pessoas. Então, quando eu digo igreja, já é contraditório na própria frase, né? Eu sou uma assembleia de pessoas? Eu sozinho constituo uma assembleia de pessoas, a não ser que seja esquizofrênico. Como um colega meu do exército, com fuzil carregado, chegou para a gente e disse assim, a cada 10 vozes que eu ouço, 9 me dizem que eu sou normal. Fiquei uma noite acordado, segurando a pistola, morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, o camarada escuta 10 vozes na cabeça. Tem um monte de gente assim, né? Acha que ele é a coletividade, não. Somos igreja. Verdade.
Ou seja, no mínimo 2, nunca 1. Andarão de 2 em 2, são enviados de 2 em 2. Você percebe? Nunca um indivíduo. Surge o termo. Ecletos. Exato. Da cidade. Que condiz justamente com o que a gente é. Idiota. Idiota, aquele que se recusa a resolver os problemas. É alienado, que a gente chama hoje o termo, né? Alienado. Porque a ideia igreja significa para fora. O termo concreto é esse, para fora. Que é a ideia daqueles que saíam de casa, iam para a assembleia, pensavam juntos soluções, voltavam para a cidade para aplicar essas soluções. Olha de novo o conceito que Jesus traz. Nós somos o povo que vamos para o campo da espiritualidade e nos reunimos para discutir essa espiritualidade sobrenatural, mas não para ficar na esfera do sobrenatural. Voltamos agora, para a nossa casa terrena, para aplicar na nossa casa terrena aquilo que as soluções que pensamos no campo da espiritualidade. E a gente confunde. Nós somos templos individualmente. Eu sou o templo do Espírito Santo. Mas ser templo do Espírito Santo não me constitui igreja sozinho. Entende? E é essa lógica que a gente às vezes não consegue entender. Não é porque o Espírito Santo habita em mim que eu sou a igreja. O Espírito Santo habita em mim porque eu pertenço à igreja, corpo de Cristo. Exatamente. Exato. Compartilha. E ai de mim se leva o outro ao erro. Você consegue perceber que esse texto não está falando para os ímpios? Que a gente sempre interpreta, o mundo que é para a gente, é para os discípulos, é para os 12 apóstolos. Ai de você, se nessa autoridade que vocês receberam, vocês usarem desse poder, dessa colocação, para induzir o outro ao erro. Porque vocês são responsáveis. Isso muda tudo, porque deixa de ser uma espiritualidade julgadora para ser uma espiritualidade da compaixão. Eu paro de ser espiritual para me colocar elevado e apontar o dedo. E eu me torno espiritual para abrir os braços e agregar pessoas. Então eu sou aquele grupo que me sinto feliz quando eu vejo meu irmão do meu lado. E me incomodo se ele não está aqui. E deixo meus problemas sociais de lado, pessoais de lado, pelo outro que eu não estou vendo. Eu não sou aquele que sentencia o meu familiar porque eu acho que ele é incorrigível, mas aquele que insisto na compaixão, mesmo sabendo que pode ser que nunca gere o resultado da métrica. Porque é por isso que desistimos das pessoas, porque nós usamos essa métrica. Se eu investir no evangelismo dele e ele não se converter, perdi tempo. Melhor investir em outra pessoa que tem mais sucesso. Não é assim que a lógica funciona. Entende? Nós arriscamos tudo. Eu contei aqui já e vou repetir só para fechar, né? A lógica do miserável, dos miseráveis, né? Aquela é uma lógica protestante clássica. O livro Os Miseráveis, quem conhece a história, né? Jean Calas, ele rouba um pastor, leva todos os utensílios valiosos e foge. O policial prende ele e leva de volta para casa do pastor e diz: olha, pastor, encontrei aqui com seus utensílios, suas coisas aqui de valor pessoal. Ele roubou você. O pastor fala assim: não, ele não me roubou. Eu dei a ele. E você esqueceu isso. Aí foi lá na cozinha dele, pegou todos os utensílios de prata e deu. E falou assim: não, vai em paz. Isso aqui é seu. E o Calas, esse Jean Calas, né, ele passa na obra toda, com toda uma consciência social gerada por isso. Ele usa essa fortuna para enriquecer, esse pequeno valor que ele recolhe, e ele usa toda a sua vida para remediar outras vidas através daquilo que ele passou. Agora eu pergunto, que garantias o pastor tinha que ele não ia gastar isso tudo em 2 tempos com jogatina? Nenhuma. Consegue entender? Porque a métrica não é o que eu vou receber,
é o que eu quero. Eu quero ter compaixão. E eu estou com um jovem que acabou de fugir da prisão, está correndo o risco de voltar para a prisão, e eu não vou deixar isso acontecer. Consegue entender a métrica? É o mínimo necessário para o alcance mínimo, se for possível. É a ideia da lista de Schindler. Quem puder assistir esse filme, assista. E no final da lista de Schindler, o camarada pega um anel, né, depressivo, porque ele diz assim, se eu tivesse vendido esse anel, conseguiria salvar mais uma vida. Faria diferença? Não muita. Mas para ele faria. Porque a lógica da espiritualidade por compaixão é essa. Eu não quero fazer grandes feitos. Uma alma alcançada é uma alma para o reino. Entende? É isso que eu quero. Ah, mas vai abrir o culto, pastor, na quinta-feira não vai vir ninguém. A gente poderia pensar nisso, né? Mas veio visitante, não foi, pastor? Na quinta-feira? Se a gente pensa nessa lógica da métrica, não, vão abrir não, né? Vai vir ninguém. Não é assim? Vai vir ninguém, né? E aí? Porque eu estou na espiritualidade individual. Estou preocupado, eu não preciso ir, eu estou me sentindo bem. E o outro que precisa? É minha responsabilidade a vida do outro. E aí a gente continua no próximo domingo. Agradeço a oportunidade.